Boa noite aí, tô gravando à tarde. Bem-vindos aí a mais um vídeo. Zero clubismo, tá? Não vá pelo título, não acredite só no título, fique aí até o final para entender meu ponto de vista. E é sim o que você leu, né? Os rivais chorando a não participação da Leila e, por base, por consequência do Palmeiras, nesse manifesto da CBF de mudanças de diretrizes ou diretrizes e também da criação da liga. Pera aí, eu não preciso vir aqui para vocês e trazer vídeos antigos da Leila falando que a CBF precisava mudar. E vocês viram aí, né, que a CBF vai agora apostar num presidente mais jovem, da, acho que de Roraima. Eu também não vou entrar nesse mérito. Se a gente for nas publicações que falam sobre isso e nessa aqui em exclusivo que eu estou trazendo para vocês, em exclusivo que eu digo, não é que eu estou trazendo exclusivo, falando exclusivamente essa publicação do Danilo Lavieri, e ir nos comentários dessa publicação, vocês vão ver que os argumentos dos outros torcedores tá explicado porque o Palmeiras é ajudado com a arbitragem, que sem meu pênalti eu não consigo. É só vocês passearem aqui, ó, e ver o comentário aqui, ó. Que novidade, o filhinho, viramos o filhinho da CBF. Aí a galera, a velha política e a política velha. Enfim, vamos ver a opinião do Lavieri, ver se vocês vão concordar, se eu também vou concordar. Eu comecei pelos comentários antes de ver a opinião dele aqui, tá? O que ele trouxe, beleza? A questão do manifesto em si eu nem levo a sério, dado os cabeças do manifesto, tem até o Corinthians nisso. Mas a gente tá esquecendo sempre, na verdade, eu não sei porquê, que as pessoas fazem um esforço para não falar o real interesse da Leila qualquer. Né? Por que, que ela não vai assinar o manifesto hoje? Ela vai assinar um manifesto contra ela mesmo. Aí você vai falar assim, mas o que, que é? O Palmeiras virou a CBF? Não, não é isso, mas existe o interesse da Leila. E a gente já fala há anos aqui no canal qual é. Então, se ela hoje transfere o poder que a CBF tem para os clubes numa criação de liga, ela vai tirar o poder que ela está buscando há muito tempo, que é ser presidente da CBF. Então não faz nenhum sentido para ela. E aí a gente tem que tirar o Palmeiras disso. O Palmeiras hoje é presidido por ela. Mas ela não é o Palmeiras. Ela não é a instituição. E eu tenho certeza que nem todo mundo dentro da instituição pensa como ela. Nem tampouco seus torcedores, né? Vamos escutar o Lavieri pedir o like de quem tá chegando, o seu compartilhamento. Nosso canal é um dos poucos que toca nesses assuntos para vocês em vídeo gravado, porque dá menos audiência, não é tão interessante, mas a gente sempre cobre tudo do Palmeiras, desde o campo às situações extra-campo também. Então, o seu like é fundamental aqui pro canal, beleza? Vamos ver o que ele disse aí. Créditos para o UOL, Danilo Lavieri aí. Palmeiras é o único da Série A que não assina manifesto por mudanças na CBF. Fair play financeiro, profissionalização da arbitragem, que os clubes sejam mais ouvidos e participem da eleição da CBF, todas as bandeiras que a Leila sempre disse que era prioridade para ela, de uma hora para outra não são mais prioridades. Como explicar que o Palmeiras é o único time da Série A que não assinou um manifesto pedindo justamente essas bandeiras? Pediu a pergunta e eu vou responder. Porque a CBF, a Leila quer ser presidente da CBF. É isso, não tem nada a ver com Palmeiras. Ela quer ser presidente da CBF. Esse convite em algum momento vai chegar para ela. Está feito uma transição do Edinaldo, agora afastado, para o novo, acho que é o Schaub, né? Ou Schaud, alguma coisa assim. Que é um médico lá de Roraima, que vai ser o presidente da CBF em transição. E ela vai assumir depois essa caneta. Podendo, inclusive, deixar o Palmeiras na mão a partir de 2026, né? Ela sai em 2026, pega o vice para assumir o Palmeiras e ela nem fica até o final do mandato. E essa é a resposta objetiva a respeito do porquê o Palmeiras é único. Não tem nada a ver só com o Palmeiras, e sim com a Leila. Tá? Então o amigo que perguntou, eu tô por fora do assunto, isso é bom ou ruim? É indiferente, meu amigo. É indiferente, assim, não muda nada na nossa vida a Leila Pereira ser presidente da CBF ou não, né? No torcedor do Palmeiras eu digo. É indiferente. A questão é que cai um rótulo sobre o Palmeiras de um interesse que é dela. Não é interessante ao Palmeiras que ela seja presidente. É claro que as pessoas vão linkar as coisas, vão falar assim, claro que é.
Lá na frente o Palmeiras vai ser ainda mais beneficiado? Ah, eu não sei, velho. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que, pra mim, como torcedor, não é nada interessante ver o meu time associado com a CBF. Meu ponto de vista. Tampouco a presidente do meu time, no meu ponto de vista. Tá? Então, respondendo essa primeira pergunta do Danilo, é isso. Porque existe um interesse claro e objetivo aí da Leila Pereira ser presidente da CBF aí. Tá? E se não for antes da Copa, viu? E se não for antes da Copa? Como uma obrigação para a próxima gestão da CBF. Se você acompanha o dia a dia do noticiário esportivo, você já deve ter visto a Leila criticar, e com razão, os clubes que não honram com seus compromissos financeiros, que contratam e não pagam as dívidas antigas. Você já deve ter visto a Leila criticar erros de arbitragem, falar que a CBF precisa profissionalizar os árbitros. Você já deve ter visto a Leila falar que os clubes precisam ser mais ouvidos. Eis que os clubes resolvem fazer um manifesto. Com muito atraso, é verdade. E aí, a Leila é a única dirigente da Série A que prefere não participar desse movimento. O Palmeiras é o único time da Série A que não assinou esse movimento. Ao lado do Palmeiras está o Remo. E aí você vai falar, claro, a Leila apoiou o novo presidente da CBF, o Samir Chaud. Sim, mas Vasco, Botafogo e Grêmio, que também apoiaram, estavam nesse manifesto. Afinal, essas bandeiras são o mínimo que a gente deveria esperar do futebol brasileiro. Mas por algum motivo, a Leila Pereira preferiu não assinar. Preferiu deixar o Palmeiras fora dessa. A justificativa é que, na visão dela, na visão do Palmeiras, é hora de apoiar. É hora de estar ao lado do novo presidente. Na verdade, o que a gente está vendo aqui é uma questão política e que a Leila tem colocado os interesses dela na frente do interesse do Palmeiras. Porque daqui a um tempo, quando a CBF errar na arbitragem, quando um clube não pagar a conta, todo mundo vai poder falar: eu quero um fair play financeiro, eu assinei um manifesto, eu quero uma nova arbitragem. O Palmeiras não. Nem o Palmeiras, nem o Remo. Eles não assinaram esse manifesto. E se você não... Um minuto, rapidinho, a gente já continua o conteúdo porque eu vi uma pergunta. O Lavieri ficou bravo com a Leila e virou opositor? Isso não é questão de oposição, meu amigo. Isso não é uma questão de oposição e situação. Isso é uma questão de bom senso. Por que é hora de apoiar a CBF? Porque chegou o Ancelotti e o Edinaldo foi afastado depois de tudo aquilo que a revista Piauí trouxe sobre a CBF? É hora de apoiar a CBF? É hora de apoiar o circo? Isso aqui, pra mim, não é uma questão de oposição e situação. É uma questão de bom senso mesmo. É uma questão de bom senso. É hora da CBF mostrar pro público e pro torcedor do Brasil que merece esse apoio. Em que momento foi mostrado isso? Porque afastou o Edinaldo, que era super amigo da Leila, inclusive, trouxe um novo presidente e por isso tem que ter apoio? Baseado no quê, tá ligado? Baseado em quais feitos? Em que feitos? Vi, inclusive, líderes da imprensa preferindo falar de Cristiano Ronaldo e usando a frase CBF eu vou deixar de lado. Até o Nivaldo Prieto fez um vídeo do Cristiano e usou essa frase, não foi só ele. Os profissionais da nossa imprensa estão preferindo deixar de lado esse assunto porque sabe, né? Sabe o vespeiro que é o assunto. Sabe o que esse assunto causa, né? Inclusive nas pessoas que acompanham o futebol brasileiro. Então, a gente já vai ver aqui o que ele vai falar sobre a Liga Forte aqui. Pra mim, a minha opinião, é que a Leila Pereira não se posiciona contra a CBF muitas vezes, não é porque o Palmeiras é ajudado. É porque pra mim é muito claro e objetivo que em algum momento esse convite da CBF vai aparecer. E provavelmente ela vai aceitar. E ela já foi perguntada sobre isso e disse que aceitaria o desafio sim. Foi recente essa pergunta. Só que hoje não tem nenhum convite. Hoje não. Num futuro próximo ele vai aparecer. Com certeza. não tem visto o noticiário, é isso daqui embaixo, ó, que a Leila não quis apoiar. Dá um pause no seu vídeo, põe o dedo na tela e dá uma lida aqui em tudo isso aqui. Foi. Vamos ver o que é então? 1. Alteração no processo eleitoral, especialmente no que se refere ao peso dos votos. 2. Obrigatoriedade da participação dos clubes em todas as assembleias gerais da CBF. 3.
compromisso de criação da liga e reconhecimento de que as propriedades comerciais da Série A e B pertencem aos clubes. E olha só, aqui, rapaziada, são reivindicações de dar poder aos clubes. E veja só, a Leila não quer. A Leila não quer, a Leila tá de saída. E você, palmeirense, pergunto pra você, é interessante a gente ter mais poder aos clubes ou não? Qual que é a sua opinião? 4. Alteração das regras de governança, dando efetivamente poder executivo à Comissão Nacional de Clubes. 5. Profissionalização da arbitragem, garantindo dedicação exclusiva dos árbitros à Série A e B e investimento em treinamento permanente. 6. O calendário do ciclo de 26 a 30 precisa ser aprovado por Libra e LFU em conjunto com a CBF. 7. E olha que o Abel reclama tanto de calendário, hein? Aqui eu vou tentar ver se eu tô lendo certo, porque tá pequenininho aqui. Fomento, acho que é fomento que tá escrito aqui. Fomento e apoio financeiro especialmente direcionado às séries B, C e D, e assim como o futebol feminino. Eu acho que é isso que tá escrito. E o último aqui tá menor ainda. Estabelecimento de regras de fair play financeiro. Esses são os 8 pontos. E para vocês deve estar menorzinho ainda aqui. Eu tô no outro monitor aqui do lado direito. Isso que Palmeiras e Remo não quiseram apoiar. E lembrando, de novo, mesmo quem apoiou a candidatura de Samir Chaldi, como Botafogo, Grêmio, Vasco, Volta Redonda, Paysandu, eles sim cobraram a CBF por um novo movimento. O Palmeiras e o Remo, não. A Leila Pereira, recentemente... Deixa eu ver se vai voltar aqui. Fair play financeiro. Veja bem o que os clubes visam, rapidinho de novo. Financeiro, profissionalização da arbitragem, que os clubes sejam mais ouvidos e participem da eleição da CBF, todas as bandeiras que a Leila sempre disse que era prioridade. Pegaram? Então, essa é a questão que eu deixo para pensar. Leila Pereira, ó, olha só. Olha só. A presidente Leila Pereira, ela dedicou apoio e tal, né? E teve aqui uma situação da Leila, tá? Que agora que tá em alta é esse apoio. Que foi um pouquinho antes, de uma semana para trás, aí 7 dias atrás, exato. Olha só as coincidências, né? Leila Pereira é escolhida por Edinaldo para representar a CBF em congresso da FIFA na Conmebol. Isso há 7 dias atrás, tá? A presidente do Palmeiras será a delegada do Brasil, principal representante do país no Congresso, no evento que debaterá medidas contra a discriminação. O combate ao racismo será um dos principais temas do Congresso. Isso há 7 dias atrás, entenderam? Então, assim, como é que a CBF escolhe a Leila, presidente do Palmeiras, para representar o futebol brasileiro e uma semana depois ela assina um manifesto na qual os clubes vão ter mais propriedade de debate sobre a CBF. Entenderam qual que é o problema da politicagem? Existe o interesse dos clubes, óbvio, existe o interesse da CBF e os interesses pessoais. Eu acho que a Leila tem o interesse pessoal de presidir a CBF. Né? Vocês viram aí recentemente que o Ronaldo foi tentar entender, né, como que seria o caminho e pulou fora. Achou que não ia ter como. Não ia ter como ter apoio das federações. A Leila Pereira, não sei se teria mais apoio que o Ronaldo Fenômeno, mas ela já está, né, melhor posicionada nessa engrenagem. Até por todo o trabalho feito em torno do Palmeiras, desde patrocínio até presidente. Então, cara, eu, palmeirense, acho ruim pro clube. A gente está remando contra a criação da liga. Remando a favor da CBF. Para o clube, eu acho ruim. Até porque essas pessoas, elas não vão ficar para a eternidade. O Palmeiras vai ter que ter uma autossuficiência depois de 26, 27, quando a Leila Pereira sair. Porque não há uma garantia que a Leila Pereira vai cumprir esse mandato até o final e que ela não possa sair antes para presidir a CBF e deixar o vice dela. Isso é muito possível acontecer. Isso é muito possível. Então, assim, para mim, há uma situação ruim para o Palmeiras. Que é um clube que, sim, deveria estar preocupado com a profissionalização da arbitragem, preocupado, sim, em os clubes terem mais acesso ao debate sobre a liga e, de fato, essa liga avançar.
Pra gente ter muito melhor qualidade de espetáculo, de gramado, de calendário que o Abel reclama tanto, de arbitragem, né? E aí, queira ou não queira, aos torcedores que se posicionam contra o Palmeiras, por essas medidas, fica difícil eles não chorarem, né? Porque eles vão pegar, eles vão esquecer, por exemplo, o pênalti que teve aí pro São Paulo agora, recente contra o Grêmio, e vai focar sempre, né, nas coisas que são do Palmeiras. Então o Palmeiras ele deveria sim, se mesmo não representado pela Leila Pereira, ter mandado o seu vice e não ter sido o único clube grande a se posicionar contra, na minha opinião, tá? Queria saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários e volto a dizer, o Lavieri se posicionou contra, isso não é uma situação de oposição e situação, cara. Se fosse outro presidente, eu acho que se o debate é avançarmos numa liga, o Palmeiras ele tem que estar junto com os clubes nisso, tá? Os clubes têm que ter mais poder sobre o futebol brasileiro do que a CBF. Esse é o ponto. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like. Tamo junto.